Milligan foi a primeira pessoa a ser declarada inocente devido ao diagnóstico de transtorno dissoativo de identidade. Rala Kivko, meus amigos, como vocês estão? É um prazer estar com todos vocês novamente para mais um vídeo aqui do canal. E para você que é novo e gosta de casos criminais e histórias bizarras, você está no canal certo. Então eu te convido a você se inscrever no canal a partir de agora e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde mais nenhuma novidade por aqui. E é claro que já vai deixando seus likes aqui embaixo para estar apoiando o canal. Beleza, pessoal? Agora, pedidos feitos, sem mais conversa, sem mais delongas, e vem comigo para a nossa história de hoje. William Stanley Milligan nasceu em fevereiro de 1955 na Flórida. Ele se mudou para Arroyo com sua mãe depois que seu pai morreu por suicídio. Billy Milligan foi o assunto de um processo judicial altamente divulgado lá em Arroyo, nos Estados Unidos, na década de 70. Aos 22 anos, ele foi preso e acusado de várias vezes por abuso e assalto à mão armada. Além disso, o William foi acusado de sequestrar, violar e roubar 3 mulheres por lá. As evidências sobre a autoria dos atos foram abundantes. Ele foi identificado por uma das vítimas, deixou impressões digitais no carro de outra e, além disso, violou as condições de sua liberdade, que o proibiam de portar armas. Como resultado, ele foi acusado de 4 abusos, 3 sequestros e 3 roubos. Antes de seu julgamento, o William foi diagnosticado com esquizofrenia grave, pessoal, mas isso acabou sendo alterado para transtorno de personalidade múltipla. Durante o julgamento, os médicos de defesa disseram que o William desenvolveu a personalidade porque foi abusado quando criança por seu próprio padrasto. Ele se tornou o primeiro homem absolvido nos Estados Unidos devido a um transtorno mental. Em 1977, ele foi enviado para um tratamento obrigatório após alegar ter 24 personalidades diferentes. Então, depois de anos de terapia, os médicos disseram que as 24 personalidades que ele tinha se fundiram em uma única e inofensiva. Milligan concordou em pagar todos os custos de sua estadia no hospital psiquiátrico de Arroyo em 1983, com um total de 450 milhões de dólares. Billy recebeu alta no hospital em 88, continuando o tratamento como paciente ambulatorial até sua alta final em agosto de 91. Por fim, ele se mudou para a Califórnia, onde viveu na década de 90, mas voltou para Arroyo para viver uma vida tranquila enquanto recebia tratamento mental intermitente. Após o suicídio de seu pai, a mãe de Billy casou-se com um cara chamado Calmer Milligan, em 63. De acordo com os relatos, o padrasto de Billy o sodomizou, brutalizou e torturou ele, enterrando-o vivo e enforcando-o pelos dedos dos pés e das mãos. Acusações negadas por Calmer. O abuso ocorreu no celeiro ao lado da casa dos Milligan. Com efeito, lesões graves na criança acarretariam em doenças mentais no futuro. Pelas pesquisas, a personalidade mais jovem que vivia dentro do homem não tinha mais do que 3 ou 4 anos. Aliás, essa idade coincidia com o período em que o pai de Billy fez 2 tentativas de suicídio. Portanto, a morte violenta do pai e o abuso traumático na infância tiveram um impacto significativo ao longo da vida na mente de Billy, que causou a fragmentação de sua personalidade. Milligan gradualmente transformou a vítima em um criminoso. A primeira vez que o homem foi preso, em 75, por assalto com arma de fogo. Milligan foi preso por personalidades que posteriormente entraram na lista dos ilícitos. Billy perdeu o controle do corpo aos 16 anos,
quando tentou o suicídio pela primeira vez. Arthur, que era um especialista e oficial de segurança em Hagen, estando em seu corpo, colocou de lado a personalidade principal e a fez dormir. Depois que Billy adormeceu, o número de personalidades ativas aumentou. 2 deles levaram Milligan à prisão pela primeira vez. Brooklyn estava envolvido em roubos de casais homossexuais e seu amigo Kevin atacou uma farmácia. Uma das personalidades de Milligan descreveu seu mundo inteiro como uma sala escura no centro, do qual havia um raio de luz. Uma pessoa precisa ficar no local para tomar posse da mente. Enquanto estava na prisão, a principal personalidade dominante era o comunista Iugolavo Regen Vadaskovich. E depois da prisão, esse lugar ocupou o inglês Arthur. Essas 2 personalidades decidiram quem e quando poderia ficar no controle. Quando as personalidades estavam inconscientes, elas dormiam, vigiavam ou interagiam uma com as outras. O termo família foi utilizado para identificar este grupo. Arthur e Regen poderiam proibir uma das personalidades e privar-se de ficar no local. Foi o que aconteceu com Adalana. Por exemplo, por que o corpo do Billy foi preso pela segunda vez? Por culpa dela. A alma feminina, antes tranquila, tornou-se uma lésbica agressiva que começou os abusos da estudante sob a influência de drogas. Arthur e Regen colocaram Adalana na lista de pessoas indesejadas. Depois dessa ocasião, e as proibiram de tomar posse da mente do verdadeiro dono. Durante sua estada em hospitais psiquiátricos, Billy Milligan exibiu 24 personalidades distintas. As principais delas eram Billy Milligan, William Stanley Milligan é a personalidade central. Arthur em inglês extremamente sofisticado e educado, especialista em ciência e medicina, com ênfase em hematologia. Deste modo, ele só ficava no comando do corpo compartilhado durante os momentos que exigiam pensamentos intelectual. Arthur é uma das 2 únicas personalidades que poderiam classificar uma pessoa do grupo como indesejável. Regen Vadaskovich é o guardião do seu ódio. Seu nome vem das palavras raiva de novo. Regen se descreve como iugoslavo, tem sotaque eslavo e pode escrever e falar em servo-croata. Ele controla o local em momentos perigosos e pode designar membros do grupo como indesejável. Ele admitiu ter cometido roubo para sustentar a família, mas não tinha conhecimento dos abusos. Allen é um vigarista e um manipulador. Ele é a pessoa mais comum para falar com o mundo exterior. Ele toca bateria e pinta retratos. Ademais, também o único eudestro das personalidades. Ele é a única personalidade que fuma cigarro. Tommy é o artista de fuga. Ele é frequentemente confundido com Allen. Além disso, ele toca saxofone e é um especialista em eletrônica. Ele também é um pintor especializado em paisagens. Danny tem medo das pessoas, especialmente dos homens. Ele apenas pinta naturezas mortas, dizendo que isso aconteceu porque Claumer o fez cavar sua própria sepultura e o enterrou nela. David, de 8 anos, é o guardião da dor. Ele vem ao local para tirar a dor dos outros. Christine, de 3 anos, era, portanto, quem ficava na escola quando Billy tinha problemas. Ela tem dislexia, mas Arthur a ensinou a ler e escrever. Regen tem uma ligação especial com ela. Christopher, irmão de Christine, toca gaita. Por fim, Adalana, uma lésbica viciada, viciada em cozinha, limpa e casa, e escreve poesia. O advogado de Milligan alegou que Adalana admitiu ter cometido os estupros sem conhecimento de Milligan.
Após o julgamento, Billy foi enviado a uma série de hospitais psiquiátricos estatais e tratado por quase 11 anos. Nesse período, os médicos decidiram que Milligan sofria de esquizofrenia aguda e houve apenas alguns casos de divisão de personalidade múltipla. Então, exames adicionais foram necessários para fazer um diagnóstico mais preciso de Milligan. Então, os médicos afirmaram, com sucesso, ter fundido todas as personalidades nele em uma última personalidade chamada o professor. O psiquiatra moderno classificou Milligan como um exemplo clássico de patologia. Como resultado, sua história e fotos foram incluídas em diversos manuais de treinamento sobre o tema terapia e diagnóstico de doenças mentais. Milligan morreu em 2014. Entretanto, a notícia de sua morte apareceu na imprensa em 16 de dezembro. A causa da morte de Billy foi o câncer. O homem morreu 2 meses antes de completar 60 anos em uma casa de repouso em Royal mesmo. Que história, não, pessoal? Imaginou você ter 24 personalidades diferentes e cometer crimes através dessas personalidades? Deixa nos comentários o que vocês acharam desse caso. Se vocês acreditam que realmente esse cara tinha essas personalidades, ou se isso foi apenas uma desculpa para ele se livrar da cadeia, né, de cumprir a pena, de pagar pelo que fez. Diz aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Muito obrigado por todo o apoio. Um beijo no coração de cada um. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Fui!